Fascismo. O fascismo surgiu na Itália na década de 20, no momento em que a Europa estava totalmente desestabilizada economicamente. A Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, teve complicações nas reivindicações das terras e, além disso, o país sofreu com uma queda na produção agrícola e industrial, gerando assim uma inflação. Foi nesse cenário que o ideólogo Benito Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal A História do Contrário. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de um tema que está sendo discutido há alguns dias, há algum tempo na verdade, aqui no Brasil: fascismo. Você sabe o que é o fascismo? O ano é 1922. Na época monarquia, a Itália era governada pelo rei Vítor Emanuel III. Benito Mussolini foi elegido como primeiro-ministro da Itália, juntamente com o Partido Nacional Fascista. Era óbvio que ele não iria implantar sua ditadura logo de cara. Mussolini ele não era idiota. E aos poucos ele foi planejando a sua ditadura. Em 1923, as milícias fascistas se transformaram em milícias voluntárias de segurança nacional. E ao mesmo tempo se formou o Grande Conselho Fascista, que se reunia às escondidas com o objetivo de formular diretrizes políticas para os membros do PNF que aos poucos iam se envolvendo cada vez mais no governo. Tanto as milícias voluntárias de segurança nacional quanto o Grande Conselho Fascista era subordinado diretamente por Benito Mussolini. Em 1924, ocorreu as eleições parlamentares na Itália, depois de uma ampla reforma política que privilegiava os interesses do PNF e uma série de violências entre fascistas e não fascistas. Eles conseguiram então 2/3 das cadeiras do parlamento. Só que, em 1925, um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti, ele fez um discurso apresentando inúmeras provas de fraudes nas eleições e pedindo a anulação da mesma. E não demorou muito e a resposta veio. Giacomo Matteotti havia sido sequestrado e somente em agosto o seu corpo seria encontrado morto. Esse foi um dos ápices para que integrantes do fascismo pedissem para Mussolini implantar logo a sua ditadura. Mussolini, então, ele faz um discurso na Câmara alegando todas as responsabilidades dos atos passados, sem se referir quais eram esses atos que ele estava alegando responsabilidade. Foi então que entre 1925 e 1926 é instaurada a ditadura na Itália por Benito Mussolini, a ditadura fascista. Com o apoio dos reis, das indústrias, do exército e da marinha, Mussolini ele promoveu uma grande perseguição política. Ele impôs o PNF como partido único e iniciou a sua ditadura, em que nessa ditadura ele seria o Duce, ou seja, o guia do povo italiano. Em 1925, a economia italiana passou a ser firmemente controlada pelo Estado. Os prefeitos das cidades eles eram nomeados pelo rei por indicação de Mussolini. A censura ela foi ampliada, a educação, as artes, o cinema, o lazer da população. Mussolini ele acaba controlando não só a economia, mas como a vida pessoal do povo italiano. Bom, examinando a história e a ascensão do fascismo, John Flynn escreveu: um dos maiores desconcertantes fenômenos do fascismo é a quase inacreditável colaboração entre homens de extrema direita e de extrema esquerda para a sua criação. Mas a explicação para este fenômeno, aparentemente contraditório, jaz na seguinte questão: tanto a direita quanto a esquerda juntaram forças em sua ânsia por mais regulamentação. As motivações, os argumentos e as formas de expressão eram diferentes, mas todos possuíam um mesmo objetivo, a saber, o sistema econômico tinha de ser controlado em suas funções essenciais e este controle teria de ser exercido pelos grupos produtores. E é então que em 1929, Benito Mussolini ele assina o Tratado de Latrão juntamente com o Papa Pio XI. O Tratado de Latrão basicamente ele devolvia a autoridade que o Papa ele tinha perdido em 1798 com a prisão do Pio VI.
Esse Tratado de Latrão, ele tinha 3 acordos. Basicamente se resumia em: primeiro, a Santa Sé teria sua soberania política dentro do Estado do Vaticano e ao mesmo tempo reconheceria o Estado italiano. Segundo, a Itália indenizaria o Vaticano pelos danos causados pelas guerras da unificação. E terceiro, a religião católica seria a religião oficial do Estado italiano, sendo ensinada obrigatoriamente na escola. Mussolini ele fez isso em 1929 porque desde a unificação o Estado com a Igreja ela tinha muito conflito. E Mussolini, ele querendo acabar com esses conflitos e também ganhar o apoio dos católicos, ele assina o Tratado de Latrão. Só que isso mais tarde renderia a sua perda. Mussolini, dando autoridade à Igreja, a Igreja ela teve poder na cultura italiana e isso acabou influenciando mais tarde para que o governo fascista caísse. Durante o declínio do governo fascista, durante a Segunda Guerra Mundial, a monarquia e a Igreja Católica uniram forças para defender seus privilégios e acabaram tirando Mussolini de lá. E a pergunta que não quer calar: o que será que é o fascismo? Será que eu sou fascista? Será que você é fascista? Será que todos nós somos fascistas? Afinal, o que é ser fascista? O fascismo ele tem algumas características imprescindíveis e ela traz uma semelhança muito grande ao socialismo. Benito Mussolini ele resumia a doutrina fascista com a seguinte frase: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Para os fascistas, o importante é a nação, os indivíduos são relativos. Isso é muito importante nós entendemos, porque os fascistas pregam um Estado enorme, um Estado gigante. O fascismo, na verdade, é a união entre a direita e a esquerda com o objetivo de aumentar cada vez mais o Estado. Como John Flynn disse, podem ser diferentes os pensamentos, mas a ideia é a mesma, que é aumentar o Estado cada vez mais. Todos os maiores e mais importantes nomes do movimento fascista vieram do socialista. O fascismo ele representava uma ameaça ao socialismo justamente porque era uma forma mais atraente e uma forma mais cativante de se aplicar às teorias socialistas. E foi exatamente por isso que muitos socialistas abandonaram seu barco e atravessaram o parlamento e se juntaram ao fascismo. Então qual é o elo entre o fascismo e o socialismo? Ambos são etapas de um contínuo. Um contínuo que começa com a intervenção no livre mercado, avança até a regimentação dos sindicatos e dos empresários, cria leis e regulamentações cada vez mais rígidas, marcha rumo ao socialismo, à medida que as intervenções políticas se mostram desastrosas e acabam em uma ditadura. Ou seja, tanto o fascismo quanto o socialismo, ele não funciona se não for ditatorial. Listei algumas características do fascismo para você entender melhor. Primeiro, totalitário. O Estado fascista ele é totalitário. Segundo, partido único. Lembra que em 1925 e 1926, Benito Mussolini ele cria-se então o unipartidarismo, quando o PNF ele se torna um único partido. Isso é muito importante a gente entender. Terceiro, culto ao líder. Benito Mussolini ele era visto como um salvador da nação pelo momento que a Itália estava passando. E ali naquele momento ele foi muitas vezes nomeado como salvador, como o Duce do povo italiano, porque as suas ideias eram de paz. 4. Expansionismo. A Itália ela deveria conquistar novos territórios, obtendo novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. 5. Militarismo. O militarismo é uma característica muito forte do governo fascista, uma vez que para expandir o seu território, o governo fascista ele tinha que investir bastante na luta armada e muitas vezes precisava combater os inimigos, como um grande discurso populista que Benito Mussolini ele fez uma certa vez, onde ele disse que para conseguir atingir os seus objetivos, se necessário fosse, teria que combater os inimigos. E uma frase típica do fascismo é: mais vale um dia como um leão bravo num campo de batalha do que 100 anos como um cordeirinho covarde. E agora eu quero saber de você. Você já chamou seu amiguinho de fascista? Seu fascista, seu fascistinha de merda. É muito popular chamar alguém de fascista por ele defender um Estado mínimo, o livre mercado, ser contra práticas abortivas e ser contra o mensalão. Mas será que realmente é isso? Nesse vídeo você descobriu
que não é bem assim. O fascismo defende então um Estado gigante, mais parecido com o socialismo. Bom pessoal, e é importante nós lembrarmos que o fascismo ele ainda perpetua na mente de muitas pessoas. Não cabe a mim e a você julgar a decisão de escolha ideológica de tal pessoa. Se a pessoa escolheu ser nazista, fascista, comunista ou liberal, a escolha é dela. Cabe a mim e a você apresentar a ela a verdade dos fatos e deixar com que ela tome a sua decisão. Bom pessoal, como eu disse no vídeo passado de apresentação ao canal, sempre no final de cada vídeo eu irei fazer uma indicação de leitura. E neste vídeo eu irei indicar para vocês A Revolução dos Bichos de George Orwell. Esse livro é fantástico para entendermos como que um governo relativamente mau ele pode ser substituído por um governo ainda pior. O autor ele faz uma crítica, uma sátira a um governo totalitário que aconteceu na antiga União Soviética. Porém, pode ser aplicado nos nossos dias para entendermos qualquer regime totalitário. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E olha, eu estarei postando esse vídeo paralelamente no meu blog. Entra lá para você conferir, compartilhe com seus amigos também. Lá está detalhado, tintim por tintim do que eu disse aqui. E deixe seu comentário aqui no vídeo, dando sugestões de leitura, dando sugestões de vídeo, que vai ser muito bem-vindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal!